Boa tarde, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos falar um pouco mais do gênero textual entrevista. Nós vimos anteriormente o gênero textual, o texto dramático, toda aquela parte da dramaticidade, da encenação. Hoje nós vamos conhecer mais sobre o gênero textual entrevista. E por que esse gênero textual entrevista ele é importante? Nós vamos ver isso agora. A entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa. Primeiro elemento importante. A entrevista, então, ela tem a função do quê? De informar. Assim como o texto jornalístico, o gênero textual, os jornais. Só que tem uma diferença do gênero jornalístico, do texto jornalístico e da entrevista. Veiculado, sobretudo, pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. Assim como jornais, a entrevista também ela é veiculada nos meios de comunicação. Há diversos tipos de entrevistas, dependendo da intenção pretendida. A entrevista jornalística, então, há diversos tipos de entrevista. Vai depender da ocasião que você está fazendo aquela entrevista. Então, nós temos a entrevista jornalística, a entrevista de emprego, entrevista psicológica, entrevista social e dentre outras. Essas aqui são as mais importantes. Então, a entrevista jornalística ela vai acontecer como? Através de um jornal. A pessoa vai te entrevistar com informações para colocar em um jornal. A entrevista de emprego é na própria empresa. Então, quem vai te entrevistar geralmente, primeiramente, é o psicólogo da empresa, que também faz a entrevista. E a entrevista psicológica, que é aquela entrevista da empresa, como eu falei para vocês. E a entrevista social. Esses tipos de entrevistas podem fazer de outros textos jornalísticos a notícia e a reportagem. Então, através da entrevista, elas podem ser exemplo para notícia e reportagem em um jornal. A entrevista, ela trata-se de um texto marcado pela oralidade, e que é o mais importante. Enquanto os outros textos, a principal importância deles é a escrita, como no texto jornalístico, que nós temos lá a manchete, o título principal, o lead, o corpo da notícia. Na entrevista, a marca mais importante ela é marcada pela oralidade. Ela tem o texto escrito, mas a parte da oralidade ela é muito importante. Por exemplo, em uma entrevista de emprego, o que se tem mais é a entrevista marcada pela oralidade. A pessoa vai te fazer algumas perguntas e você vai responder. Então, é uma entrevista marcada só pela oralidade, certo? E essa marca da oralidade, ela é produzida pela interação entre duas pessoas, ou seja, o entrevistador, que é o que vai ser responsável de fazer as perguntas, e o entrevistado, que quem responde as perguntas. Então, na entrevista, nós temos o entrevistador e o entrevistado. A entrevista possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, a formação de opinião e posicionamento crítico da sociedade. Então, a entrevista ela possui um caráter, ao mesmo tempo que ela é informativa, ela também tem um caráter social e pessoal, porque a entrevista ela é completamente marcada pela oralidade. A oralidade é a principal função, principal elemento da entrevista. E aí nós temos algumas características da entrevista. As entrevistas geralmente possuem textos informativos ou opinativos, tem a presença do entrevistador e do entrevistado,
linguagem dialógica. Então, nessa parte que há um entrevistador e um entrevistado, nós temos uma linguagem dialógica, ou seja, as duas pessoas dialogam entre si e tem a marca da oralidade, ou seja, eles usam a parte oralidade para se comunicar. Marca do discurso direto, mescla da linguagem formal e informal. Lembra? Linguagem formal. Então, a linguagem formal e informal vai estar presente no gênero textual da entrevista. Temos a estrutura da entrevista. Assim como no texto jornalístico, na notícia, que é manchete, título principal, lead, o corpo da notícia, na entrevista nós também temos a estrutura e os elementos, que são escolha do tema. A entrevista ela pode ser um texto em que você vai utilizar para dar consistência a um outro trabalho ou para conhecer melhor o trabalho de outra pessoa. Então, por exemplo, vamos supor que você vai entrevistar um agente de saúde, por exemplo. O agente de saúde, ele é responsável por fazer as visitas domiciliares, as visitas de casa a casa nas pessoas. E qual é a função do agente de saúde? É conhecer aquela família, ver se alguém tem algum problema de saúde, e todo mês ele vai na mesma casa para conhecer, para acompanhar se está tendo algum problema, se não está, por exemplo. Então, vamos supor que você vai entrevistar um agente de saúde. Então, você vai procurar o profissional, o agente de saúde mais próximo, e vai perguntar para ele: olha, eu preciso fazer um trabalho, eu posso te entrevistar, fazer algumas perguntas para conhecer o seu trabalho? Ele vai falar que sim. Então, você vai começar perguntando, você vai criar um roteiro de perguntas, porque essas perguntas você vai fazer para conhecer o trabalho dele. Então, por exemplo, você pode perguntar: qual é o seu nome, há quanto tempo você é agente de saúde, qual é o trabalho de vocês. Então ele vai falar: o nosso trabalho é conhecer as casas, as pessoas que estão em situação de risco, fazer acompanhamento em hipertensos, diabéticos, gestantes, idosos, pessoas com doenças crônicas. Então, ao longo da entrevista, você vai conhecer o trabalho. Mas há entrevistas também que não é só para conhecer, por exemplo, o trabalho. Há entrevistas informativas e há entrevistas para saber sobre o cotidiano. Então, por exemplo, a Marília Gabriela, que tinha um programa no SBT que chamava De Frente com Gabi, ela tinha um programa de entrevistas. Então, ela era a entrevistadora que fazia as perguntas e a pessoa que estava lá era o entrevistado. Então ela fazia as perguntas mais variadas possíveis. Eram perguntas pessoais, perguntas de trabalho, pergunta de social, pergunta pessoal. Então ela envolvia todos os temas na sua entrevista. Seja qual for o tema escolhido, por exemplo, o nosso livro do escritor fica claro que ele deverá comparecer à entrevista. E aí nós temos a elaboração do roteiro. Essa elaboração é a elaboração para você estruturar a sua entrevista. Feita a escolha do tema e do entrevistado, é muito importante a elaboração de um roteiro de forma que o entrevistador o tenha em mãos na hora da entrevista. Além disso, pesquise, analise e estude sobre o tema, pois como a entrevista garante a presença de alguém, podem surgir outras perguntas durante o processo a partir das respostas do entrevistador. O roteiro deverá ter um objetivo claro e ser apresentado em formas de perguntas. E cuidado para que não fique muito longo.
No entanto, tenha outras perguntas em mente se for necessário. Então, a entrevista ela não pode ser muito longa. Então, você precisa ter um roteiro, porque no momento que você está fazendo algumas perguntas ali do roteiro, podem surgir outras, e aí você pode ficar completamente perdido, esquecer alguma pergunta. Então, o roteiro da entrevista é para que você não esqueça, não dê branco, só que também não pode ficar muito longo, porque vai cansando você, o entrevistador, e vai cansando o entrevistado. Aí o entrevistado já não quer responder mais as perguntas, aí ele, sabe? Então é preciso uma estruturação, umas perguntas bem selecionadas. Por isso que você tem que estudar e saber qual tipo de entrevista, qual tema que você vai querer dirigir aquela entrevista para aquela pessoa. A entrevista começa com um título. Se necessário, coloque um título na entrevista. Ela vai nortear melhor o objetivo delimitando o tema proposto. Como seduz o leitor à leitura. Por exemplo, entrevista com Eduardo Pereira, apontamentos sobre sua nova obra. Então, você colocar um título para sua entrevista, ela já começa a nortear, ela vai te dar uma direção sobre o que você vai perguntar. Então, nesse caso aqui, ó, a entrevista com Eduardo Pereira. Então, a entrevista vai ser com a pessoa do Eduardo Pereira, que vai falar sobre a sua nova obra. Provavelmente vai ser uma obra artística, uma obra, um livro, alguma coisa. Então, as perguntas que o entrevistador vai fazer com o Eduardo Pereira provavelmente vão ser perguntas direcionadas à nova obra dele. O que ele tinha em mente, o porquê que escolheu dessa obra, qual foi a sua inspiração. Se necessário, faça uma introdução, mas que informe o leitor do que será discutido. A introdução ela é importante em todos os textos, porque é a introdução que vai dizer do que vai se falar aquele assunto, certo? Seja num texto narrativo, num texto dissertativo, dissertativo argumentativo, é a base. Nós não temos na redação introdução, desenvolvimento, conclusão. A introdução ela é um resumo do que vai falar a sua redação. Ela é uma apresentação. E aqui também, a entrevista é uma apresentação para o leitor do que vai ser falado ali na entrevista. Aí nós temos a revisão. A parte final é tão importante quanto a inicial. Afinal, não adianta ter as ideias e apresentá-las de maneira informal, ou seja, um texto que não abrigue coerência e coesão. Lembra na aula anterior que eu expliquei sobre coerência e coesão? Pois é. Por isso que é importante saber o que é coerência e coesão, porque agora vocês vão precisar para fazer a entrevista. A entrevista ela precisa ser um texto com coerência e coesão. Ou seja, coesão são os operadores discursivos, os conectivos. São palavras que ligam uma oração e outra. Coerência, o texto tem que ter sentido. Eu não posso ter um texto que começa falando de uma coisa e termina falando de outra. Lembra que eu falei? É assim a entrevista. Você não pode dizer lá que você vai falar na entrevista sobre a nova música, o novo projeto da cantora, por exemplo, da cantora Sandy, e terminar perguntando para ela de jogo de futebol. Então o texto tem que ter uma coerência. Então o texto tem que ter sentido. Se o texto não tiver sentido, a sua entrevista não vai ficar legal, a sua entrevista vai ser cansativa e você não vai esperar o objetivo que você queria. Ou seja, você não vai atingir o objetivo que você queria através daquela entrevista. Se a intenção é fazer uma entrevista com o entrevistado e depois apresentar para um público leitor, você deverá utilizar uma câmera ou gravador e depois realizar o trabalho da transcrição das falas de ambos.
E aí, exemplo de uma entrevista. Segue abaixo a entrevista escrita e em vídeo entre o jornalista Júlio Lerner e a escritora brasileira Clarice Lispector, veiculada no programa Panorama da TV Cultura, dia 1º de fevereiro de 1977, ano da morte da escritora. Então, olha como que é a estrutura da entrevista. Exemplo 1, trecho da entrevista escrita. A fala em azul é do entrevistador e a de vermelho é do entrevistado. Então, no caso, a fala da Clarice Lispector é de vermelha e da pessoa que está perguntando é em azul. Então, o entrevistador pergunta assim: Clarice Lispector, de onde veio esse Lispector? Repare que quando ele pergunta Clarice Lispector, de onde veio esse Lispector, repare que as perguntas são bem objetivas, as perguntas são claras. As perguntas não são aquelas perguntas que ficam enrolando para perguntar. Então ele já fala assim, Clarice Lispector, de onde veio esse Lispector? Veja que ele nem pergunta assim, ó, Clarice Lispector, de onde veio o seu sobrenome, o sobrenome Lispector? Não, ele já pergunta, Clarice Lispector, de onde veio esse Lispector? Aí ela responde, é um nome latino, não é? Eu perguntei a meu pai desde quando havia Lispector na Ucrânia. Ele disse que há gerações e gerações anteriores. Eu suponho que o nome dele foi rolando, perdendo algumas sílabas e foi formando outra coisa, que parece lis. E peito em latim. É um nome que quando escrevi meu primeiro livro, Sérgio Milliet, eu era completamente desconhecida, é claro. Diz assim, essa escritora, de nome desagradável, certamente um pseudônimo. Não era, era meu nome mesmo. Aí ele vai para outra pergunta. Você chegou a conhecer o Sérgio Milliet pessoalmente? Nunca, porque eu publiquei o meu livro e fui embora do Brasil. Porque eu me casei com um diplomata brasileiro, de modo que não conhecia as pessoas que escreveram sobre mim. Aí ele lança uma outra pergunta. Clarice, seu pai fazia o que profissionalmente? Representações de firmas, coisas assim. Quando ele, na verdade, dava era para coisas do espírito. Aí, há alguém na família Lispector que chegou a escrever alguma coisa? Eu soube ultimamente, para minha enorme surpresa, que minha mãe escrevia. Não publicava, mas escrevia. Eu tenho uma irmã, Elisa Lispector, que escreve romances. E tenho outra irmã chamada Tânia Kaufmann, que escreve livros técnicos. Aí ele pergunta, você chegou a ler as coisas que sua mãe escreveu? Não, eu soube há poucos meses. Soube através de uma tia. Sabe que sua mãe fazia um diário e escrevia poesias? Eu fiquei boba. Aqui para você perceber que a pergunta do entrevistador precisa ser clara, objetiva e curta. Por quê? Você tem que deixar a pessoa que está sendo entrevistada à vontade. Então a pessoa tem que se sentir à vontade para responder aquela pergunta. Outra dica importante ao fazer uma entrevista com qualquer pessoa. Quando você estiver fazendo uma entrevista, que você perguntar e a pessoa estiver respondendo, nunca interrompa a pessoa que está sendo entrevistada perguntando outra coisa. Então, por isso que na hora da pergunta, você tem que saber o que você vai querer perguntar e não cortar a pessoa. Porque há em programas de entrevistas que eu vejo que a pessoa, o entrevistador, a pessoa que está falando, ele já corta ela. Não, você tem que deixar a pessoa que está sendo entrevistada à vontade para responder a pergunta, porque ela vai se sentindo cortada. E aí ela vai diminuindo nas respostas e você não consegue ter as informações que você precisa. Então, você nunca pode cortar uma pessoa durante a resposta dela na entrevista. E aqui é um exemplo no jornal de entrevista. Como que a entrevista vem em um jornal? A entrevista
A entrevista, ela vem no jornal assim, eu não sei se dá pra ver, mas ó, olha o título. Entrevista. Então lá na página do jornal tem o título de uma seção chamada entrevista. Bianca Diniz. Idoso e criança têm que ser tratados com prioridade. Então aqui, eu não sei se vai dar para ver, acho que não. Em vermelho, nas falas em vermelho provavelmente é a do entrevistador. E as falas em negrito, aqui, ó, que está em preto aqui, ó, é a fala da pessoa que está sendo entrevistada. Então, é Bianca Diniz. Então, provavelmente a entrevista vai ser com essa moça, Bianca Diniz. E aqui é um exemplo de entrevista em uma revista. Exemplo em um jornal, de como vem a entrevista em um jornal. E a entrevista de como vem em uma revista. Quer ver? Deixa eu diminuir aqui. Ó, na revista, ela vem assim, ó, tá vendo? A pessoa que pergunta, ó, tá em preto aqui, ó, tá vendo? E a pessoa que vai responder tá normal. Ó, aonde tem os negritos é a pessoa que é o entrevistador. E a pessoa e o entrevistado que está respondendo é em normal. Então vem colunas. Tanto no jornal quanto na revista, a entrevista ela aparece em forma de colunas, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido aí a matéria, o gênero textual da entrevista. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me perguntar. E espero que vocês tenham gostado da nossa aula de língua portuguesa de hoje. Um abraço, bons estudos e até uma próxima aula de língua portuguesa. Tchau, pessoal!